a Rumble é provedora de serviços para a empresa do Trump, essa ligação dele nesse contexto. Rubens Barbosa, qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil e Estados Unidos? Olha, William, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o contexto geral do que está acontecendo. Se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando inclusive Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Esse é só o começo do que vem aí pela frente, porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Nós estamos numa relação que institucionalizou, Lorival. Eu acho que a parte técnica, né, que o Rubens está ressaltando é de que se era para responder, teria de ser um nível abaixo, né, teria de ser o departamento correspondente. Que nós temos também. Que é a mesa de Estados Unidos, né, o departamento lá para a América do Norte e tal. E de fato, de novo, se era para responder, a linguagem poderia ter sido muito mais genérica. Mas, de fato, quando você toma a decisão, o governo brasileiro toma a decisão de responder, já tomou a decisão política de ir para o detalhe, de realmente se contrapor, de apontar o dedo, falar, vocês estão nos acusando, então já defender o STF e tal, e fazer o serviço completo, né? Caio, de onde partiu a ideia dessa nota específica do Itamaraty? Bom, do que eu conversei e apurei, é uma nota a 4 mãos, vamos dizer assim, chanceler Mauro Vieira, com o Celso Amorim. Começou a ser redigida no Itamaraty, foi para o Palácio do Planalto para a assessoria internacional da presidência, voltou para o Itamaraty e depois ela acabou sendo chancelada pelo presidente Lula. Houve alguma manifestação de bastidor de ministros do STF, Daniel? Houve sim, William. O governo brasileiro mordeu uma isca ali jogada pelos Estados Unidos. As movimentações que foram feitas até agora do Partido Republicano, do trumpismo, foram sempre dirigidas de forma elogiosa ao bolsonarismo e à própria família Bolsonaro, como o aceno de Trump e Eduardo no fim de semana, ou contra o judiciário brasileiro. Mas nunca houve um ataque ao Lula. Nunca foi algo governo contra governo, executivo contra executivo. Muito bem, já havia nos últimos dias um clamor de ministros do Supremo para que o executivo brasileiro, ou o Palácio do Planalto, ou o Itamaraty, respondessem de alguma forma a essa escalada dos Estados Unidos, do governo Trump, contra o STF. E hoje essa nota, antes da divulgação, ministros do Supremo foram consultados pelo Itamaraty, o que não é uma prática normal, o embaixador Rubens Barbosa sabe muito bem disso. O Supremo foi consultado. Com isso, inaugura-se, a meu ver, uma nova fase, em que o governo americano e o governo brasileiro passam oficialmente a se estranhar. Porque se a gente for pegar ali logo depois da posse do Trump, o recado de Lula era o seguinte, que nós vamos ter uma relação pragmática, que as ofensas não partirão daqui. E olha, as ofensas não partiram de Trump. O Lula foi quem no fim de semana chamou Trump de xerife do mundo, coisa assim. Ele não foi eleito para ser o dono do mundo. Então é o governo brasileiro quem, por meio das declarações do Lula e agora por meio de uma nota do Itamaraty, que se passa por ventríloco do Supremo, é quem passa a abrir um novo flanco, um princípio de crise diplomática com o governo americano. Eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente caiu numa armadilha. E essa posição nossa é que politiza o assunto. E como eu mencionei, a gente não pode analisar essa questão sem ver o contexto. Quer dizer, você tem hoje uma deficiência de canais de comunicação do governo brasileiro com o governo Trump. E, de outro lado, você tem a oposição ao governo Lula, através dos bolsonaristas, ativíssimo em Washington. E nós já conversamos isso aqui no seu programa, eu achei que isso ia acontecer através do Marco Rubio. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eles fizeram, mas se você lê isentamente as notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental americano, ela tem 4 ou 5 linhas, e ela não entra em detalhe nenhum, ela fala em princípios, e cita, como eu mencionei, isso vale para todo mundo, inclusive para o Brasil. E nós mordemos a isca e respondemos com todos os detalhes, entendeu? Que estão sendo julgados pela comissão uma das comissões do Congresso americano, nesses detalhes. A gente, então, politizou o assunto, eu concordo
com o que o Daniel mencionou, eu acho que isso vai criar um problema seríssimo, como você mencionou no começo do programa, é apenas o começo do que nós vamos ver. É uma questão política que, na minha visão, vai ter desdobramentos importantes no futuro. Eu acho que o governo, mais na frente, vai lamentar muito essa nota. Caio, o que a oposição brasileira está conseguindo em Washington? Bom, na prática, William, tem quase que uma bancada, não vou chamar bancada bolsonarista, mas já tem uma meia dúzia, 8, 10 ali parlamentares nos Estados Unidos, para além do executivo, né, agora com o governo Trump, operando e atuando nessa questão. Você tem basicamente 3 frentes, uma foi hoje, né, que foi o avanço de uma lei no que seria a nossa CCJ lá, né, uma comissão importante na Câmara, mas tem outros 2 processos judiciais e administrativos que eles já foram acionados, que na prática é impor sanções aos juízes brasileiros. Isso está já sendo feito, né, tem uma lei que é muito importante lá, que está sendo reivindicada, e ela foi aplicada pelo Trump contra o presidente do TSE da Nicarágua, né? E essa lei, ela prevê, por exemplo, congelamento de ativos, restrições de visto e viagem e restrições a empresas ligadas a ele. Chama Lei Magnitsky, né? Que é um programa de sanções, né? que tem Direitos humanos. por direitos humanos nesse caso. Então você tem várias frentes, eles estão muito organizados lá. Hoje ou ontem, alguns desses parlamentares já manifestando interesse em vir para o Brasil, para se reunir, inclusive, com ministros do Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário Brasileiro, tal qual a comissão da OEA fez. Então tem várias frentes sendo feitas, mas pelo que eu senti, o que estão mirando era punir Alexandre de Moraes, tal qual já foi punido o José Rivas Reis, que foi o presidente do TSE da Nicarágua com base nessa lei.